Quando a gente fala da religião do candomblé, da umbanda, muitas vezes notamos as pessoas trazendo como o macumbeiro de forma pejorativa, de forma perigosa, ou algo que pode trazer algum tipo de perigo mesmo, de violência, assim, ai, fulano é macumbeiro, cuidado. Resido em Diamantina há 13 anos, sou natural de Patinga, vim para Diamantina com o objetivo de fazer meu curso de graduação, trabalhando na região, né? Sou professora de Química, sou licenciada em Química pela Universidade Federal, né, dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, pela UFVJM. Exerci alguns projetos de extensão na universidade, como o Projeto Rondon, que é um dos maiores projetos de extensão que existem, acho que desde a época da ditadura militar, um pouco depois disso. Trabalho em Capelinha, trabalho em Cerro, né, em Curvelo, e aqui em Diamantina como professora de escolas privadas há um certo tempo, né, já são 12 anos que eu leciono. Trabalhar como professora, principalmente na área de ciência da natureza, né? Eu tive vários percalços nesse caminho. Primeiro, por ser mulher, segundo, por ser muito nova. Eu comecei a lecionar antes de me formar, então também tinha esse preconceito da dúvida da minha capacidade de transmitir ou de como levar essa profissão que tem grandes desafios, né? E até por parte, muitas vezes, de outros professores, de colegas de profissão ou de outras pessoas que estavam ao meu redor, né? E sempre buscando a minha dedicação e em virtude de notar essa questão. Então eu peguei essas dificuldades como uma forma de provar para mim mesma e para as outras pessoas qual era a minha função, qual era o meu objetivo de estar ali, né? Que eu acho que essa missão de ensinar, acho que é uma missão. Tem muitas pessoas que às vezes querem ser professores, apesar de ser uma profissão que cada vez mais a gente vê um certo desinteresse. Seria um desinteresse, né? Às vezes hoje as profissões que eu vejo por parte dos alunos, né? Muitos querem fazer medicina ainda, engenharia, as tradicionais, né? Que vêm com mais frequência. Muitas vezes eles não veem a profissão de professor como uma futura profissão, às vezes até pela falta de reconhecimento, pela falta de reconhecimento financeiro também. Essa questão do racismo, principalmente no nosso país, é algo que está enraizado. E muitas vezes eu noto, às vezes nas escolas de um modo geral, né? Esse preconceito em relação, às vezes, à cor, de forma, às vezes, pejorativa, e que muitas vezes nós, professores, temos que intervir no objetivo de que aquele local é um local que é para todos, independente de cor, independente de credo, independente de raça, todos eles são iguais. Como que eu vejo com a química? Porque olha só, olha qual que é o preconceito que existe com a química de um modo geral. Então, quando eu vejo essa questão da química no cabelo, eu entro na questão do seguinte: qual que é a discussão que eu muitas vezes faço com o meu aluno? Esse produto químico, o que ele faz com a estrutura do seu cabelo? Então eu mostro, primeiro, a química não é algo só pejorativo. A química ela está presente em todo o nosso universo, desde a formação do nosso corpo, né? Que existem várias substâncias que mantêm o nosso corpo ali vivo, né? E compõem o nosso corpo. E aí eu faço essa ligação do seguinte: o que essa substância química ela faz para alterar a composição do cabelo? Né? Porque há um tempo atrás veio aquela onda das escovas progressivas e tudo mais, da questão dos rótulos que a sociedade impõe, né? Se você não tem um cabelo liso, né, sedoso, você não se adequa àquele parâmetro que foi imposto. Como essas discussões, esses embates, essas discussões a respeito da intolerância racial, da intolerância religiosa, de todas essas intolerâncias, todas essas discussões que a gente faz, com esse crescimento, houve, eu falo, uma transformação.
eu me adequo àquele padrão, que muitas vezes eu via alunas negras que passavam dias, horas no salão para poder alisar os cabelos, para se aproximar do padrão que a sociedade impôs como sendo o ideal. Elas não se viam, elas não se reconheciam nelas próprias, né? E nesses últimos tempos, nesse período da quarentena mesmo, o que eu notei? Muitas pessoas nessa questão de se auto-reconhecer. Esse cabelo é meu, eu nasci com ele, eu vou fazer o melhor para que eu não precise de ficar refém daquele padrão. E porque você é negro, se você não quiser usar o seu cabelo da forma como ele naturalmente tá tudo bem. Só que as discussões são, você não pode se sentir refém daquilo ali. Fui convidada pelo coletivo a ler o romance, né, do livro intitulado Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé a Senhora da Garrafa. E o capítulo que me foi colocado para fazer a leitura, né, e a análise dele é Arrumando a Casa de Santo. Trata das questões de como eles preparam o ambiente para os seus rituais, as suas comemorações, assim como existe em todas as religiões, né? Existem rituais, alguns momentos importantes que marcam a trajetória dessa religião. E neste capítulo eu achei muito comum, né? Existe esse cuidado de preparar esse ambiente, né? Para ficar um ambiente vistoso, onde seja acolhedor para receber todas as pessoas possíveis que vão até este ambiente, sejam pessoas da própria religião ou sejam convidados, né? Que nesse capítulo, inclusive, tem uma parte muito interessante que eu gostaria de ler, que é a seguinte, que ele fala no seguinte ponto. O bairro todo estaria presente, pois sabiam que a festa seria grande, uma das festas mais esperadas do ano. Vinham pessoas de fora e até de outros estados para assisti-la. Às vezes, algumas autoridades políticas, na busca por futuros votos. E alguns religiosos prepotentes que acreditavam saber tudo sobre as religiões de matriz africana. Ficavam cochichando durante as cerimônias para demonstrar seus conhecimentos acadêmicos sobre o empírico ritual da família de Vokonga. Isso é algo que não é apenas na história, né, nessa narrativa que é trazida nesse capítulo. Eu noto muito essa questão da curiosidade, uma curiosidade às vezes positiva, né? Quando a gente fala da religião do candomblé, da umbanda, muitas vezes notamos as pessoas trazendo como o macumbeiro de forma pejorativa, de forma perigosa, ou algo que pode trazer algum tipo de violência, assim, fulano é macumbeiro, cuidado, né? Por que tratar dessa forma? Você pode ter algumas opiniões que divergem, claro, porém, eu acho que não soa bacana você apontar para outra religião e dizer, isso aqui eu acho que não é que é intolerável, mas não seria essa a palavra. Eu falo apontar mesmo, apontar defeitos, porque eu acho que em todas as religiões existem alguns pontos que seriam pontos bons, digamos assim, ou outros pontos que poderiam ser melhorados. Não sei, eu acho que a busca pelo conhecimento, a tentativa de não sou dessa religião, porém eu devo respeitar, porque acho que o princípio básico é esse, você não é obrigado a concordar com tudo, né, do que o outro fala, o que o outro acredita, mas eu acho que o respeito às crenças, ela deve ser respeitada em qualquer local. Eu achei a leitura muito tranquila, eu achei a linguagem muito acessível e assim, a narrativa ela traz uma forma muito leve. Você vai, acho que eu, por exemplo, quando eu estava lendo, eu consegui imaginar o local sendo preparado, até a briga dessas duas personagens aqui, deu para imaginar uma querendo disputar, né? Que parecia que uma era melhor, mas porque eu fui convidada para isso e você não foi. Então assim, achei muito interessante, porque como eu não sou da religião, quando tratou aqui dessa questão de Yansan,
Iemanjá. Eu sou muito leiga nisso, mas assim, em relação a esses quesitos. Mas ele traz de uma forma tão leve que isso para mim, por exemplo, não seria um impedimento de continuar a fazer a leitura desse livro. Porque muitas vezes a gente julga o livro primeiro pela capa, ou então você começa a ler. Se a linguagem às vezes é muito densa, muito técnica, você às vezes perde o interesse. Eu consegui entender qual era o objetivo, qual era, né, quando trazia a questão dos políticos, quando ele traz, igual, né, um político estava lá, por que ele estava nesse local? Muitas vezes ele nem é seguidor daquela religião, mas como foi citado aqui, às vezes com o objetivo de agariar votos, né? Porque aqui isso também já é uma prática que não é novidade no nosso país. Eu notei que é um livro que ele pode ajudar a ressignificar muitos preconceitos que todos nós temos em relação a várias religiões, porque a gente não precisa de ser especialista para, às vezes, adquirir o básico do conhecimento, entende? Porque eu noto muitas vezes as pessoas simplesmente optam de falar que não gostam de determinada religião porque ela não é igual à minha e não busca nem entender qual é o objetivo daquilo. Só que nós precisamos de ter a consciência de que somos seres incluídos na sociedade, que nós vamos lidar com pessoas totalmente diferentes, independente da cor, independente do credo, independente da forma como essa pessoa se localiza na sociedade. E eu acho que a leitura deste livro, ela pode tornar essa informação mais leve, mais acessível, de uma forma bem tranquila, que às vezes em outros livros a gente não nota. E eu, sinceramente, fazendo essa análise só desse capítulo aqui, poderia ser algo muito raso para eu dizer isso, porém, um livro desse poderia ser utilizado em escolas. Quando a gente vai se discutir essa questão, né, das outras religiões, por que não utilizar um desses para a gente quebrar alguns paradigmas? Porque a escola é um local para todos.